eu rapei a cabeça 4 vezes. 0. Estamos aqui com a Eliane, né, nossa primeira convidada, né? Então, Eliane, conta um pouquinho da sua história, né, da sua família. Quem é a Eliane? Eu sou a Eliane, né? Estou atualmente com 46 anos, né? Fui diagnosticada com um câncer aos 33 anos de idade. Te agradecemos, Eliane, por ter aceitado o convite, né? Um convite de Deus, que a gente crê que através do seu testemunho vai estar edificando a vida de várias pessoas. Eliane, e assim, como foi receber a notícia de que você estava com câncer naquele tempo? Primeiramente foi assim, difícil, né? Muito difícil. Eu recebi um diagnóstico diante uma sala lotada de alunos, né, residentes, né, de cirurgia cabeça-pescoço. Eu estava esperançosa ainda, embora todos os pré-exames tivessem, né, sido assim bem pesado, mas eu pensei de não suportar, mas graças a Deus eu suportei, né? Eu pensei de ficar mais emocionada, de me ficar mais sem esperança, sem expectativa, mas graças a Deus eu consegui manter, né, a minha calma, né, diante de tudo aquilo que eu estava ouvindo, né? Por mais que a gente tente imaginar o que você passou, eu sei que não é fácil, né? E qual foi o tipo de câncer que você teve e qual foi os primeiros sintomas que você sentiu? Todo ano eu fazia o meu preventivo, né? Papa Nicolau, exame de mamas, aquele examezinho, check-up de mulher anual. E aí, já uns 3 anos atrás, eu vinha fazendo o hormônio da tireoide, né? O exame de TSH normal, e ele estava vindo alterado. E aí, começou com uma falha na voz, um cansaço, um aumento de peso muito grande, né? Eu vestia um 40 e fui diretamente para um 46. E aí a médica suspeitou no exame, no autoexame da mama, ela teve a curiosidade de examinar a cervical, que é o pescoço, né? Achava que era o estresse, o dia a dia, aquela rotina, né? Uhum. O sedentarismo, que eu nunca fiz esporte, nunca fiz academia, nunca me interessei para isso. E aí ela me encaminhou, quando saiu o resultado do preventivo, provavelmente você vai para o endócrino. Assim foi feito, né? Eu fui para o Hospital Gonzaguinha, para o endócrino, já levando o resultado da cervical. E quando o médico olha, ele já diz logo: eu tenho uma péssima notícia para lhe dizer. Né? Foi bem direto. Você está com 2 tumores e eu não tenho certeza, mas pela minha experiência, provavelmente seja um câncer. Ele mandou fazer uns testes, né? Mandou me levantar. Ele perguntou por quanto tempo eu estava, porque quando ele mandou eu levantar a mão, a minha mão estava trêmula. Era o meu corpo mesmo, já dando sinais, né? E a sua voz sempre foi assim. Eu digo, não, agora eu tô me sentindo mais cansada. Quando eu tô muito estressada, a minha voz acaba. E aí, passou uma cervical com punção. E aí eu fui fazer essa punção de alto custo, né? Era bem caro para mim na época. Mas ele conseguiu para mim uma cortesia numa das clínicas melhores aqui de Fortaleza, que é a Clínica Rádios, né? Com um profissional bem requisitado nessa área. E ele foi muito sincero em dizer que, diante do que ele estava vendo naquela tela e das amostras que ele conseguiu colher, porque eram muitas e ele não tinha como funcionar todas de uma vez, era um câncer. E um câncer já bastante avançado. E aí a gente correu, né? Trouxe novamente para o endócrino ver e ele disse assim: olha, agora nesse momento eu não posso lhe ajudar. Nesse exato momento não tem como eu fazer nada por você, mas vai ter o Dia Internacional da Tireoide, são 3 shoppings que eu vou dar palestra e você, nesse dia, você vai me achar. E assim eu fiz. Ele, no dia em questão, ele estava lá no shopping, Norte Shopping. E aí, quando a gente chegou lá no Norte Shopping, como é um evento gratuito e todo, e é o interesse da população, né, consultas e tudo, para tirar a dúvida, a fila estava imensa. E aí vinham umas enfermeiras e médicos residentes perguntando cada historinha, né? Por que você está aqui? Você foi encaminhada por quem? E aí eu já estava com toda a papelada em mãos,
na qual ele já tinha me atendido já umas 2 vezes antes. E eu digo, eu tô aqui para procurar o Dr. Glauber, ele é endócrino e ele pediu para mim achar ele nesse dia. Ele pôs, sai dessa fila. Sai dessa fila, suba, ele tá no segundo andar e se amostre para ele, porque ele tá cheio de gente. E aí eu fui, subi, cheguei lá, fiquei dando sinais, doutor, eu tô aqui, mas era muita gente, né? Aí a enfermeira disse assim, você foi encaminhada por quem? Eu disse, não, vim aqui para encontrar o Dr. Glauber. Aí, por isso não, vem cá que eu vou lhe levar até ele. Aí, pronto, era você mesmo que eu estava procurando, eu pensei que você não vinha. Olha, eu já consegui tudo para você, tá aqui o profissional que vai fazer os seus pré-operatórios, você vai se internar em tal hospital e quem vai lhe operar não pode estar aqui presente hoje porque ele teve um desconforto, né? Estava com um quadro gripal, mas você vai encontrar com ele tal dia em tal hospital. E assim foi feito. Desde a primeira consulta, né, com ele, que já foi direcionado por Deus. Depois que eu fui operada, eu voltei lá no posto para agradecer, né, a curiosidade dela, né, de ter feito eu fazer esse exame. É um exame simples, né? É um exame que hoje em dia é acessível, né, porque a gente compra coisas caríssimas que não tem importância nenhuma, enquanto um exame faz toda a diferença na sua vida, né? Eliane, e assim, é incrível porque a gente vê Deus em todos os momentos, né? Mas assim, teve um momento assim que tinha tudo para você não acreditar e você viu Deus ali lhe sustentando? Teve sim, o momento mais difícil para mim foi antes de eu consultar o médico, né, que ele já tinha boas notícias para mim, que tinha conseguido hospital, cirurgia e tudo, o mais rápido possível, foi no momento que ele abriu para mim a PAF, que é o resultado, né, o laudo da punção, que dizia a gravidade do tumor, né, o tumor era um tumor maligno, né, já metástico, já desde então ele já era metástico e de grau 4. É um estágio onde você não tem mais expectativa nenhuma de vida. Provavelmente, se eu não tivesse descoberto naquele instante, naquele momento, talvez não tivesse como fazer mais nada por mim. Eu perguntei para ele assim, com toda clareza, doutor, quanto tempo eu tenho? Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho dinheiro, né? Ele disse para mim que era R$7.000 se eu não tivesse nenhuma intercorrência. Eu rapei a cabeça 4 vezes. E eu fico aqui imaginando como é que foi logo após os tratamentos que você teve que fazer, não foi? Sim, foi difícil, né? Muito difícil. E logo em seguida, para dar início à segunda parte do tratamento, né? Que a cirurgia foi feita, eu sofri um choque anafilático durante o processamento de retorno da cirurgia, né? Tive que voltar para o centro cirúrgico, passei mais 2 horas em observação na UTI. O médico disse que eu teria que fazer a segunda parte do tratamento, que era a iodoterapia, que no meu caso era esse tratamento que tinha para mim. E ele me deu a requisição, eu fui lá para o ICC, mas como era um tratamento de alto custo, demorava, né, pelo SUS, que lá é um hospital particular, e demorava uns 3 meses. E chegando lá no ICC, eu fui informada de que a primeira dose de iodoterapia ia me deixar estéril. Eu assinei um documento dizendo que a possibilidade de eu ser mãe novamente ia ser definitiva, né, tirar da minha vida. É um tratamento assim que dói mais na mente do que em si na doença, porque você fica isolada num quarto, né? E aí, por 2 dias, 24 horas, você fica isolada no quarto, sendo monitorada, né? Você toma uma dose de radiação muito alta. E com 2 dias, você volta para o hospital para fazer um exame chamado PCI, que é como se fosse um scanner do seu corpo inteiro, para saber onde é que ainda resta as células, né, de câncer. Eliane, como foi sua reação quando o médico falou que você poderia ou ficaria estéril, não poderia mais ser mãe? Assim, na verdade, isso aí não me afetou tanto, sabe por quê? Porque na época eu já tinha 2 filhos, né? Então era uma preocupação no momento. A gente teve que alugar uma casa. Fora a casa que a gente alugava, a gente teve que alugar uma casa por fora, porque eu tinha que passar 7 dias longe dos meus filhos, 7 dias afastados de todo e qualquer bicho, né, de casa, por conta da radiação. Que quando a gente sai do hospital, a gente elimina a radiação pela urina, pela saliva.
Então, tudo que a gente tocasse, o suor, contaminava. Então, isso foi mais pesado para mim no tratamento. Foi o que o meu psicológico ficou muito abalado. Eu precisei de suporte nessa época. Durante 5 anos eu precisei de suporte, né, com psicóloga, porque eu me sentia assim um nada, um lixo. Eu não podia tocar em nada. Quando eu entrava dentro do carro, o carro já estava todo com papel filme. Tudo que eu tocava tinha que ser limpo, né? O celular era emplastificado. Então, assim, em casa, quando eu digo eu vou ter que sair da minha casa, sair, né, da presença dos meus filhos, já foi um choque eu passar 15 dias internada, né, longe dos meus filhos, e ter que me isolar mais ainda. E aí eu fiz a PCI, né, que é a pesquisa do corpo inteiro, que é um scanner do corpo, e notou-se que ainda existia metástase. A metástase tinha se localizado, se concentrado no pulmão. E ele me disse, né, se o resultado da sua PCI der que deu metástase em outra parte do seu corpo, a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque se for para o tecido, que é pele, 3 meses. Se fosse ósseo, 3 meses. Pela estimativa deles, né, de acompanhar esse tipo de doença. 3 meses de vida? 3 meses de vida. E se for para algum órgão vital, a gente pode lutar mais um pouquinho. O que é que eu entendi? Que eu tinha mais uma oportunidade, né? Aí eu tratei por mais, né? Eu fiz essa primeira dose, tive que fazer mais 4. E entre a terceira e a 4ª dose, eu engravidei. Eu estava em acompanhamento ginecológico, tinha descoberto um pólipo endometrial e fazendo o transvaginal para saber, para levar para a médica, né? Para fazer a retirada do pólipo. Aí a gente descobre que eu estou grávida já, com a gravidez bastante avançada, com o bebê já bastante em movimento grande e vida dentro de mim fluindo. O bebê, ele fluiu até os 7 meses, né? A gravidez foi de alto risco por conta das radiações, mas foi preciso tirar os 7 meses porque ele estava com uma restrição, né? Alimentar, estava sem oxigenação suficiente. Ele nasceu, viveu 4 dias e foi morar com o pai, né? E como foi que você, depois do tratamento, como foi a sua reação? O que o médico disseram pra você? Você já recebeu alta? Como foi? A medicina, até então, até os dias de hoje, ainda não tem, né, um posicionamento certo ainda. Não assumiram a cura. Mas eles entraram em uma junta médica, né? Resolveram me colocar numa medicação, num teste, fazendo um teste com a medicação, a quimioterapia oral. Essa medicação eu fiz depois que o bebê morreu, né? Dei continuidade de tratamento com essa medicação. Foi 4 anos de medicação oral. E, para a glória do Senhor, né, nos primeiros 6 meses de medicação, a gente começou a ver resultado. Aquilo que eu tinha feito 5 anos de novo não tinha resolvido, em 6 meses a medicação oral diminuiu pela metade a metástase. Mediante tudo que você passou, eu vejo que é um milagre dentro do outro, né? Por quê? Porque você recebia um diagnóstico de uma coisa e sempre aparecia outro, né? E eu estava aqui, você de pé. Qual foi o que os médicos falaram quando recebeu o seu último diagnóstico? Assim, né? Eles, na verdade, ficaram desacreditados eles mesmos, né? Porque eles disseram que não tinha mais jeito, era um câncer sem cura, que não havia mais o que fazer, nem cirurgia, né? E se a quimioterapia não resolvesse, eu esperava a vontade de Deus na minha vida. E assim tá sendo, né? Graças a Deus a gente teve bom resultado com a quimioterapia, né? De medicação eu tô sem fazer uso desde 2022 e estou vivendo até aqui, né? De 2022 pra cá, a gente já viveu inúmeras experiências, inúmeros milagres, né? Que é muita história para contar, como você tá falando. E só agradecer a Deus, né? Por ter me sustentado, a Ebenezer, Jesus me sustentou até aqui. Foi difícil? Foi. Cada passo foi difícil, foi uma luta. Mas estamos vencendo, né? Eu, a minha família, meus filhos, né? Graças a Deus, estou sendo exemplo para minha família. Através de mim, outras pessoas foram curadas a tempo, né? 3 primas minhas foram curadas de câncer, né? Tiveram que fazer a iodo e foram curadas na iodo. Eu não tive a mesma sorte, mas elas tiveram, graças a Deus, né? E tenho alertado muitas pessoas, muitas amigas, muitos conhecidos, muitos parentes, né?
E graças a Deus tem dado tudo certo. Então você tem a certeza e a convicção que foi o Senhor que tem te sustentado do começo até o fim. E que Ele me curou. Diante de todo o meu histórico, né? De medicina, de doença, eu tenho certeza que o Senhor me curou. O que você tem a dizer sobre os médicos que durante esse período lhe ajudou? Eu só tenho a agradecer por todos eles ter sido assim enviado do Senhor, né? Ter sido usado instrumento, né? Tanto na hora da cirurgia, como depois da cirurgia, né? A reabilitação também, né? Foi muito importante, né? Eu tenho 3 médicos que fizeram assim história e marcaram a minha vida, né? Primeiro foi o que descobriu a doença, né? O Dr. Glauber, ele é um médico endocrinologista. E aí tem um cirurgião, cabeça e pescoço, Dr. Pedro Colares, muito importante, me acompanhou por um bom tempo, né? E também a doutora Silvia, a fonoaudióloga lá da Unifor. Ela, assim, foi, assim, o diferencial na minha vida. Foi ela que me motivou, fez eu perder o medo, me encorajou, me ensinou a recomeçar, né? A dar início, assim, coisas que eu jamais, simples na nossa vida, jamais eu pudesse ser limitada, né? E naquele tempo, naquele momento, naquele instante, ela estava me ensinando a iniciar de novo, a recomeçar. E reiniciar assim, porque você acabou fazendo uma cirurgia, né? E perdi a voz, né? Devido à gravidade da doença, afetou as cordas vocais, né? E para a medicina eu não falo, né? Eu tive paralisia de cordas vocais bilateral, né? Dos 2 lados. Não, as cordas vocais não mexem. No exame que eu faço, a laringoscopia, aparece que elas estão paralisadas. Mas aqui estou falando. Né? A gente não sabe explicar, mas Deus sabe todas as coisas. E aí, Eliana, olhando para aquela câmera, eu quero que você... qual é a palavra, qual é o depoimento, o que é que você deixa para essas pessoas que ou está passando, ou vai passar, ou conhece alguém que esteja passando por esse mesmo processo? Qual é a palavra de ânimo, de força que você deixa? Eu digo assim para você que a última palavra vem de Deus. Independente do diagnóstico, creia que você vai vencer, que você vai conseguir. É difícil, mas a gente vence. Eu era um caso sem jeito para medicina, não tinha mais o que fazer no meu caso. Mas o Senhor provou o contrário, né? Essa é a fé sem filtro.